Então, alunos e alunas, né? Estamos iniciando nossa aula aí de medidas 2, ok? E vamos falar do relatório. Estamos falando aí de relatório. Então, o relatório sempre vai ser a partir de uma demanda, tá? Sempre eu tenho uma demanda. O que é uma demanda, gente? Para que eu quero aquilo? Olha, eu preciso de um relatório psicológico para aumento de número de sessões. Qual que é a demanda? Aumentar o número de sessões daquele cliente. Então, em todos os documentos, isso é para todos os documentos psicológicos. Eu preciso de uma demanda para ver qual tipo de documento que eu vou estar fazendo, ok? Bom, o relatório psicológico, ele tem itens. Ele é composto, a sua estrutura é composta por itens. Esses itens é identificação, descrição de demanda, procedimento, análise e conclusão, que eu vou falar um por um agora, tá? Então, olha só. O relatório psicológico pode referir-se a ações e a relatos pontuais, como no caso de encaminhamento, relatórios de visita, ou pode referir-se a uma exposição analítica maior quando necessário. Nós, professores, adoramos, vocês vão ver que não é adoramos, vocês vão ter que fazer, quando vocês estiverem na escola clínica, relatório sobre atendimentos, né? Relatório para estudo de casos. Então, o tipo, como que vai ser essa estrutura, está aqui na resolução 6 de 2019, tá? Lembrando que não cabe nenhuma questão de julgamento ou análise críticas, tá? E as descrições literais apenas serão justificáveis quando forem necessárias, porque aí a gente sempre tem que preservar a questão do sigilo, tá? O sigilo no atendimento aí das pessoas, ok? Bom, eu vou pegar um modelo aqui de relatório psicológico. Vou terminar aqui e vou pegar o modelo para vocês verem essas estruturas. Aqui fala o seguinte. Esse relatório tem que ter a... Como chama? Que? Fugiu a palavra agora. Estrutura. Que a gente tem que colocar... Não, a estrutura não é embaixo, que a gente tem que colocar as referências, né? Referência. Se você utilizou algum teste psicológico, vai ter que usar assim, Márcio. Tá? E se você usou alguma fonte científica, sim. Mas não obrigatoriamente, tá? Não tá obrigatoriamente. Então, olha só. Aqui recomenda-se que na conclusão seja retomada a finalidade da emissão do documento. Eu prefiro, gente, eu vou abrir aqui um modelo de relatório psicológico, tá? Para a gente entender bem o que é esse relatório psicológico. Só um minutinho, que eu vou fechar esse daqui e vou abrir um modelo para vocês visualizarem melhor. Um exemplo de relatório. Aqui, olha. O que é um relatório psicológico? Vocês estão vendo aí, vocês estão conseguindo visualizar relatório psicológico, não estão? Só me dá um oi aí, quem tá... Ninguém está com câmera aberta. Estão conseguindo visualizar? Sim. Sim. Beleza, bacana. Bacana. Então, vamos lá. O que é esse relatório psicológico aqui, meninos e meninas? Tá? É um documento, nesse caso aqui, qual é a estrutura desse relatório? Primeiro aqui, ó, se vocês abrirem aí a resolução, né, 6 de 2019,
vocês vão ver lá que a estrutura de um relatório, primeiro tem que ter identificação. Aqui eu tenho a identificação. O que é essa identificação no relatório? Nome do autor. Aqui é um relatório de um processo de avaliação psicológica na clínica psicológica. Então, aqui é um estudante de psicologia que vai fazer um relatório sobre um atendimento que ele fez. Então, o autor aqui seria o nome desse estudante e o registro acadêmico dele. Aí eu preciso do nome da professora. Coloquei o nome da Cristiane aqui com o CRB. Quem que foi o solicitante? Esse relatório psicológico, o solicitante foi os pais da menina que foi atendida. Então, senhor X e a dona senhora Y, pai e mãe de um adolescente. Qual que é a finalidade desse relatório psicológico? É avaliar a necessidade de acompanhamento psicológico e levantar os principais aspectos a serem trabalhados em psicoterapia. Então, na clínica de psicologia, gente, primeiro, o cliente chega, ele é acolhido, e aí se faz uma avaliação psicológica, faz um psicodiagnóstico, para ver se realmente aquela pessoa vai precisar de um atendimento psicológico ou qual tipo de atendimento ele precisaria, tá? E esse relatório é justamente isso, tá? É um relatório de um estudante de psicologia, tá? Que ele está emitindo esse relatório para a clínica para ver se essa pessoa continua ou não com atendimento. Qual que é a descrição da demanda? É o segundo item no relatório psicológico. Então, olha aqui, olha. Descrição da demanda. Vou pôr de outra corzinha aqui, verde. O senhor XX e a senhora WW procuraram o atendimento junto ao serviço de psicologia da clínica, kkk, para acompanhamento psicológico à sua filha Y, pois essa se queixa de dificuldade de relacionamentos interpessoais e relatava ser alvo de bullying na escola por conta do seu sobrepeso. Então, a descrição... Tá ruim. Oi? Tá ruim Quase o quê? não estou conseguindo ouvir. O áudio tá ruim para todo mundo, gente? Me dá aí o retorno. Tá ruim para todo mundo? Para mim tá tranquilo. Eu tô conseguindo Eu ouvir. acho que eu tô com fone. Para mim Com também fone tá eu tô ok. escutando normal também. Com Talvez... fone, tá normal. Vão colocar aí talvez um fone ou a internet, ir para algum lugar onde a internet está melhor. Talvez melhore um pouquinho, né? Então, voltando aqui, gente. Oi? É a Cassiane? Não, não foi eu não, Cris. Então tá. Bom. Vamos interrompendo aí, meninos. Então, olha aqui, o segundo item da... Miriam. Ah, Miriam. Vê aí um lugar melhorzinho, Miriam. O segundo item aqui para descrição da estrutura do documento de relatório é a demanda. Então, eu venho e escrevo a demanda. Qual que é o terceiro item do relatório psicológico? Os procedimentos. Aqui eu tenho que colocar todos os procedimentos que eu realizei nesses atendimentos aí. Então, quando eu falo de procedimentos, olha aqui, olha. Foram realizadas 8 sessões, aí eu tenho que colocar os dias dessas sessões, onde que foram feitas, a duração dessas sessões e o que eu fiz, né? Que instrumentos eu utilizei. Ah, eu utilizei testes psicológicos, tem um mosquito aqui. Aí eu tenho que vir falar quais testes que eu utilizei. Ah, eu fiz uma entrevista com as coordenadoras, né, com a professora da menina.
Todas essas informações têm que estar constando aqui nos procedimentos. Então, olha aqui, o relatório psicológico, diferente do atestado psicológico e muito diferente da declaração, ele tem uma estrutura maior, tá? E lá na resolução tem esses itens que tem que constar. Então, identificação, demanda, procedimentos. E aí vem a análise. O que é a análise? Eu escrever, tá? O que for necessário para concluir esse documento. Então, aqui na análise, aqui está numa forma bem rasa, gente, tá? Esse modelo, é só um modelo aí, tá? Para vocês entenderem a estrutura desse relatório psicológico, tá? Aqui, então, falo, na entrevista com os pais, né, da adolescente, chegaram na hora marcada e apresentaram boa aparência, com um discurso coerente. Eu vou escrever, né, as principais informações desses atendimentos. Mudou de folha, todo documento psicológico, todo. Se eu tenho mais de uma folha, eu tenho que numerar e rubricar. Numerei, rubriquei. Continuo com minha análise. Beleza. Por último, vem a conclusão, que é outro item do relatório psicológico. O que é a conclusão? Conclui-se que fulana é vítima de bullying. Então, o que eu faço? Eu volto na demanda, tá? Que a demanda é o quê? Os pais estão querendo atendimento psicológico da filha deles por causa do bullying. Volto na demanda e respondo essa demanda. Conclui-se que realmente a vítima é vítima de bullying, a cliente é vítima de bullying e apresenta traços de instabilidade emocional, com sentimentos de baixa estima, regressão em seu comportamento. Toda essa conclusão foi tirada da análise. Sendo assim, recomenda-se o encaminhamento para atendimento psicoterapêutico. Ou seja, na demanda, eu estava perguntando, essa menina precisa de atendimento psicológico? No meu relatório aqui, que eu tive que realizar, de observação e tudo, disse que sim, olha, ela precisa de atendimento. E aí eu vou entregar esse relatório para a professora e para a clínica, para essa menina, né, essa adolescente, ser encaminhada para o atendimento psicoterápico. Por último, assinou, datou, tá vendo que não tem espaço? Assinou. Eu apliquei testes? Apliquei. Então, na rodapé aqui da página, eu vou colocar todos os manuais dos testes que eu utilizei para realizar esse relatório psicológico. Então, esse é um exemplo de relatório psicológico. Muito utilizado justamente nesse caso de observação e encaminhamento de algum procedimento, se tem que ser realizado ou não, tá? Ele é muito utilizado realmente aí para observação. Dúvidas sobre a estrutura de um relatório, meninos e meninas? A Miriam conseguiu entrar aí, né, Miriam? Nenhuma dúvida? Tranquilo. Obrigado, Mariana. Tá? Então, esse é o modelo de relatório. É um documento, né, que se solicitarem um plano de saúde, ou, ou a escola, um relatório aí de atendimento, é essa estrutura. Outro documento que nós temos é o relatório multiprofissional. Então, vou desconectar esse e vou mostrar, né, o relatório multiprofissional aqui. Relatório psicológico.
Só um minutinho. Beleza. O relatório... Não, peguei o errado, peguei laudo psicológico. Relatório psicológico. Relatório multiprofissional. Só um minutinho, briga comigo não, que a professora é lenta, que é uma beleza. Então, olha aqui. O melhor é esse fone seu, pisca-pisca, gente. É para vocês acordarem, Márcia. Eu falei, acorda, meninos. Ai, peraí. Aqui, ó. Aqui tá laudo psicológico. Deixa eu arrumar isso daqui. Relatório multi. Meninos, o relatório multiprofissional, a estrutura dele é igual ao relatório psicológico, tá? Não muda nada, tá? A diferença dele é que ele é utilizado em equipes, né? Então, eu faço parte de uma equipe multiprofissional, né? Então, eu tenho lá um psiquiatra, um fono, uma TO, uma pedagoga. Eu sou numa equipe multiprofissional atendendo uma criança. E aí nós precisamos fazer um relatório, tá, sobre os atendimentos dessa criança. Então, esse relatório vai ser feito com N mãos. Então, várias profissionais vão participar da confecção desse relatório. É isso que é o relatório multiprofissional. Então, no artigo 12 aqui fala que o relatório multiprofissional é resultante da atuação do psicólogo em contexto multiprofissional, podendo ser produzido em conjunto com profissionais de outras áreas, preservando-se a autonomia e a ética profissional. O que ele difere do relatório psicológico? O relatório psicológico é um psicólogo realizando a avaliação. E o relatório multiprofissional é um único documento que vários profissionais vão estar realizando. A estrutura dele é a mesma estrutura do relatório psicológico, que somente um advogado é ótimo, um psicólogo que faz. É a mesma coisa. Tá? Então, olha aqui. O relatório multiprofissional é proveniente de atuação multidisciplinar, inter ou trans. Cabe observar, quando a atuação em equipe multiprofissional, que diversos procedimentos e referências são empregados, construídos de modo inter ou transdisciplinar. E, portanto, sua escrita pode ser em conjunto com outros profissionais. Contudo, quando a atividade desenvolvida no atendimento, né, a pessoa, o grupo, a instituição, consistir em métodos e técnicas privativas da psicologia, esses devem ser relatados em itens diferentes dos demais profissionais. Ou seja, se eu estou lá, a identificação é uma identificação que vai ser a mesma para todo mundo, para todos os profissionais. A descrição da demanda é a mesma. Os procedimentos, eu posso colocar todos os procedimentos que foram realizados por todos os profissionais. O documento vai ficar imenso, tá? Mas na análise, ou psicólogos ou testes. Testes é privativo ao psicólogo. Então, na análise, eu vou abrir, tá, um parágrafo que só o psicólogo poderá escrever que são os resultados do testes. Ok? Então, quando for, né, esses instrumentos privativos à psicologia, são os testes psicológicos. É o único instrumento que somente os psicólogos podem utilizar. Então, o psiquiatra não pode, o fono não pode. Testes psicológicos, somente nós psicólogos. Aí, no relatório multiprofissional, aplicou testes, então tem que ter, né, avaliar testes psicológicos. E aí, somente o psicólogo que escreve.
essa é uma diferença para o relatório psicológico lá individual, tá? Então, o psicólogo deve seguir as orientações que constam no artigo, né, 15, no parágrafo 15, que é o relatório multiprofissional, não isenta o psicólogo de realizar o registro documental. Outra questão importante, meninos e meninas, tá? Que, eu fiz o relatório, eu fiz o atestado, eu fiz um laudo, eu posso pegar os meus testes, as minhas anotações e jogar fora? Não. Todo tipo de documento, todo teste aplicado, toda anotação, no mínimo eu tenho que guardar durante 5 anos. Não é porque eu fiz o relatório que eu posso descartar as minhas anotações. Eu não posso. Eu tenho que ter o registro documental de tudo. Ok? E para terminar aí esse relatório multiprofissional, a conclusão pode ser realizada em conjunto, tá? Principalmente nos casos em que se trata de um processo de trabalho interdisciplinar. Então, como eu disse anteriormente, o relatório multiprofissional, ele é feito em mãos. Então, a conclusão, todos os profissionais na conclusão podem participar da redação desse relatório multiprofissional aí. Ok? Dúvidas, meninos, em relação ao relatório profissional, multiprofissional, que ele é bem parecido com o relatório psicológico? Alguém tem alguma dúvida em relação a esse documento? Ninguém, gente? Me responde, vocês estão aí? Cadê o povo? Vou fazer chamada. Elis, alguma dúvida? Gabi? Não, professora. Eu tô Não. ouvindo. Não, Cris, tá tranquilo por enquanto. Ai, que bom, que bom. Stephanie tá Não, Cris, você tá- quietinha. Ah, Não, você tá falando aí, eu tô fazendo as anotações aqui com tudo que você tá falando, por isso que eu tô calada aqui. não, Sim, parece muito difícil esse trem. Ah, não. é difícil, né, Elis? É enjoado. Mas, olha aqui, meninos. Vocês vão usar esses documentos durante o curso de psicologia e por resto das suas vidas enquanto psicólogos. Ô, professora, eu Então- acho que a gente acha difícil porque a gente não tem muito conhecimento. Aí a gente fica assim, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Mas aí, Deus queira que depois a gente consiga, né? Não, vocês vão conseguir, porque agora vocês ainda não têm muitos instrumentos, vocês ainda não começaram a atender e tudo. Mas quando começar a atender na escola clínica e tudo, vocês vão ter que ter esse hábito de fazer esses relatórios psicológicos. Aí vocês vão pegar o jeito para a coisa. O importante é lembrar o seguinte, que toda a estrutura tem que ser de acordo com essa resolução. O CRP fala o seguinte, que o layout você faz da forma que você achar melhor, mas a estrutura tem que ser conforme essa resolução. Formei, não vou precisar? Claro que vocês vão precisar fazer documentos, gente. Vocês vão fazer um laudo, ou vocês vão fazer uma declaração, ou vocês vão trabalhar na área do trânsito, ou de porte de armas, sempre vão estar mexendo com documentos. Então, hoje uma aluna, né, da manhã falou o seguinte, Xane, eu vou pegar todas as informações, vou colocar numa pasta e vou guardar para o resto da vida. Eu falei assim, beleza, pode fazer isso que vocês vão usar pelo resto da vida mesmo, né? Então, gente, é isso. O relatório profissional e o relatório psicológico, a estrutura é a mesma, o que muda é que um é feito individualmente, o outro é por uma equipe de mais de um profissional. Ok? Vamos ao nosso próximo item aí. O nosso próximo, que é o parecer psicológico. Cristiane, antes do parecer tem o laudo. Você não vai falar do laudo? Hoje não. O laudo eu vou deixar para o nosso próximo encontro. Que incrível que pareça, gente. Sexta-feira agora é feriado, né? Sexta-feira passada foi feriado em Contagem. Sexta-feira agora é feriado.
Então, eu só vou ver vocês na próxima semana aí, tá? Aí, nessa próxima semana, eu vou falar do laudo psicológico, ok? Bom, Beleza. então vamos lá. Parecer psicológico. Então, nós vamos pular o laudo e vamos para o parecer, porque nós temos uma atividade de parecer psicológico. Relatório psicológico não tem atividade, Cris? Não, opa, não tem atividade, tá? Ô, Mas Glória. parecer psicológico, eles boba, vai ter uma atividade. E aí eu gostaria, meninos, prestem bem atenção, tá? Porque teve aluno que ficou com muita dúvida, mas eu vi é porque não prestou atenção, tá? Vamos prestar atenção. Primeiro, vamos entender o que é um parecer psicológico. Então, olha aqui. O parecer psicológico visa dirimir, né, a esclarecer dúvidas de uma questão, problema, ou documento psicológico, que estão interferindo na decisão do solicitante, sendo, portanto, uma resposta a uma consulta. A elaboração do parecer psicológico exige do psicólogo conhecimento específico e competência no assunto. O resultado do parecer psicológico pode ser indicativo ou conclusivo. O parecer psicológico não é um documento resultante do processo de avaliação psicológica. Meninos, parecer psicológico é a resposta técnica a uma questão. Então, o parecer psicológico, eu não vou fazer avaliação, eu não vou aplicar teste em ninguém. É quando o juiz tá com alguma dúvida em alguma questão da psicologia e eles pedem para um psicólogo esclarecer cientificamente, tecnicamente, aquele assunto. Então, olha só, exemplo de situações onde se aplica a emissão de parecer. Quando alguém solicita um parecer sobre o teste do Rorschach, que é aquela das manchas. Então, a demanda é o seguinte: o teste Rorschach é confiável e válido para o seu uso no contexto jurídico? Vamos supor que um juiz está com dúvida que no laudo psicológico, uma psicóloga utilizou o teste Rorschach. Aí eles procuraram outra psicóloga com essa questão. O teste Rorschach, ele é válido no contexto jurídico? Então, essa psicóloga que domina bem o teste Rorschach, ela vai esclarecer para esse juiz sobre essa demanda. Ela vai esclarecer essa demanda em cima de conteúdos técnicos, em cima de livros, em cima de conhecimentos técnicos. Então, ela não vai aplicar o Rorschach em ninguém. Ela vai falar o que é o teste Rorschach, como é que ele foi criado, a importância dele, como é que ele é utilizado no contexto jurídico, e no final ela vai responder o seguinte, na conclusão: olha, o teste Rorschach, ele é válido para o uso do contexto jurídico. Então, uma coisa que tem que ficar bem clara: o parecer psicológico, ele não é resultante de avaliação psicológica nenhuma. Ele é resultante de uma pergunta que eu vou estudar e vou responder essa pergunta. Isso é um parecer psicológico, ok? Então, quando a solicitação de apreciação de um documento produzido por outro psicólogo, também é um exemplo. Então, em situações de perícias psicológicas, em que é solicitado ao psicólogo assistente técnico de uma das partes um parecer acerca do laudo psicológico elaborado pela perita nomeada pelo juiz. Muito comum, o juiz nomeia uma psicóloga: olha, eu quero um laudo psicológico de tal fulano, tá? E aí, a outra parte, né, pede outro psicólogo um parecer sobre, olha, esse laudo psicológico, esse documento, ele está de acordo com as normativas, com as resoluções do CRP?
Então, nesse caso aí, a análise do documento é feita, avaliando se o documento atende os preceitos científicos. Assim, o psicólogo poderia, com base em estudos científicos, questionar os resultados dos testes aplicados pelo perito, fazer objeções aos seus diagnósticos ou concordar com o laudo, ok? Então, o parecer psicológico é uma resposta técnica a uma demanda. Meninos, eu preciso ouvir de vocês se ficou claro o que é um parecer psicológico. Ninguém respondeu, quer dizer que não ficou claro, né? Ficou. Ficou claro, né? Então tá. Vou adiante. Melhor que o relatório. O relatório, eu tenho que falar sobre o atendimento. O parecer psicológico, não. Eu vou falar sobre uma questão técnica, né? A pessoa vai perguntar algo, Então, olha... pode falar. Então, o parecer psicológico, ele é mais uma análise daquilo que foi feito, né, Cris? Isso, e uma análise técnica, eu vou procurar em livros. É uma resposta a algo que foi perguntado. Tá? É a resposta de... o juiz está em dúvida assim, olha, o trabalho afeta a saúde mental dos trabalhadores? Então, eu não vou pegar alguém e vou fazer avaliação psicológica. Eu vou lá nos livros e vou ler, pesquisar para responder se afeta ou não. Entendi. Então, ele o parecer psicológico é uma resposta técnica, científica, a alguma questão, demanda. Continuando aí, então, tá? Qual que é a estrutura do parecer psicológico? A estrutura do parecer psicológico, ela é bem parecida com o do relatório, a estrutura. Então, tem que ter o quê? A identificação, né? Igual nós vimos lá no relatório. Depois tem que vir a descrição da demanda e depois tem que vir a análise. O que é a análise no parecer psicológico? É a discussão da questão específica do parecer, né, psicológico, e constitui a análise minuciosa da questão explanada e argumentada, com base nos fundamentos éticos e técnicos, bem como das normativas vigentes que regulam e orientam o exercício profissional. Ou seja, na análise do parecer psicológico, eu vou escrever sobre o assunto que estão me perguntando. Então, o exemplo que eu dei lá do teste de Rorschach. O teste de Rorschach, ele é apropriado para uso da avaliação na área jurídica. Então, na análise, eu vou escrever sobre o teste de Rorschach. Então, eu vou escrever, olha, quando que ele surgiu, para que ele serve, como que ele está sendo utilizado, qual que é a validade dele. Eu vou falar do teste, ok? E aí, lá na conclusão, né? Eu não coloquei um slide aqui de conclusão, mas depois da análise, eu tenho a conclusão. O que é a conclusão? Eu volto lá na minha demanda e vou responder, né? A minha pergunta, demanda é, eu posso usar o Rorschach lá na área jurídica? Depois que eu analisei, escrevi tudo que eu sei sobre o Rorschach, eu vou concluir o quê? Sim, pode. Ou não, não pode. Fecho meu parecer psicológico. Porém, no parecer psicológico, diferente dos outros documentos até então que nós vimos, é obrigatório as referências bibliográficas. Então, na elaboração dos pareceres psicológicos, é obrigatória a informação das fontes científicas ou referências bibliográficas utilizadas em nota de rodapé, preferencialmente. Então, no parecer, eu tenho que colocar as referências obrigatórias. Já não é facultativo, é obrigatório nesse documento. Ok? É isso que é um parecer psicológico. E como é que faz um parecer psicológico, Cristiane? Ah, caros alunos e alunas, vocês vão fazer.
Então, Ai, Cris. nossa atividade é realizar esse parecer psicológico. Eu coloquei lá no AVA para vocês essa atividade. Eu vou abrir ela aqui, tá? Para eu explicar direitinho como vocês vão fazer. E as dúvidas vocês vão me falar, tá bom? Então, todo tipo de dúvida pode me falar. Então, deixa eu ver aqui, ó. Após a atividade de parecer. Pronto. Então, olha aqui. Vamos praticar um pouco? A partir... Ah, não, peraí, que eu tenho que compartilhar com vocês. Aqui. Conseguiram visualizar aí, não conseguiram? Sim. Então, aqui, ó. Vamos praticar um pouco? Quanto que vai valer isso, Cristiane? Deixa eu confirmar aqui para vocês que eu vou falar quanto que isso vai valer. Eu tenho tudo anotadinho aqui. Espera aí que eu já falo para vocês. Vai valer 500 pontos, tá? Vai ser uma atividade que vai valer 500 pontos. Lembrando, gente, que a declaração e o atestado psicológico valeram 700 pontos, tá? O parecer vai valer 500 pontos. Então, olha aqui, olha. O que vocês vão fazer? A partir da resolução, então, vocês vão pegar a resolução, vão colocar ao lado, tá? Em dupla, pode ser feito em dupla. Não necessariamente precisa ser a mesma dupla do atestado e da declaração. Se quiserem, pode fazer outras duplas. E deverão fazer esse parecer psicológico segundo as instruções do próximo slide. Então, vou fazer o parecer. Lá na estrutura, prestem atenção, do parecer, eu tenho que ter identificação. Então, a professora já colocou a identificação aí para vocês. Então, vocês vão fazer um parecer, vocês vão colocar lá, parecer psicológico, é o título. Identificação, o nome da dupla que realizará o parecer. Então, eu vou dar um exemplo aí, vamos supor que é a Gabriela com a Cassiane. A Gabi e a Cassiane vão fazer juntos. Então, lá no nome, Cassiane e Gabi. Quem que está solicitando? É a professora Cristiane. Qual que é a finalidade que eu estou pedindo? Para entender a importância do Código de Ética na construção de um parecer. Tem que ter a finalidade, eu já escrevi a finalidade aí. Quem que vai fazer esse parecer? Vocês voltam com o nome aí da dupla, tá? Então, bacana. Qual que é a descrição da demanda? Prestem atenção, vocês vão fazer um parecer, tá? E para me explicar sobre essa minha demanda aí. Qual que é a demanda? Por quê? Não tem um porquê, mas, né? Imagina um porquê aí antes. O Código de Ética Profissional do Psicólogo deve ser um dos itens a constar nas referências bibliográficas utilizados ao final do parecer psicológico. Cristiane, eu não entendi nada. Vocês vão fazer um parecer psicológico com essa demanda. Então, na estrutura do documento da identificação, que eu já coloquei aí, a descrição da demanda é o segundo item do documento, né, da estrutura do documento. Qual que é o terceiro item? Análise. Então, a demanda está aqui. O Código de Ética, ele tem que ser utilizado nas referências bibliográficas, no final do parecer. Aí, na análise, que é o próximo item, vocês vão escrever da importância do Código de Ética. Para que serve o Código de Ética? Né? E o Código de Ética, a importância dele, lá na Resolução 6 de 2019. Na análise, eu vou escrever sobre isso. E na conclusão, que é o outro item da estrutura do parecer, vocês vão escrever para mim isso seguinte: olha, o Código de Ética, ele deve ser um dos itens a constar nas referências bibliográficas? Sim ou não? Eu já vou dar um spoiler, ele tem que constar.
Então, lá na conclusão, vocês vão colocar, olha, o código de ética, ele deve constar nas referências bibliográficas, já que o documento de parecer psicológico, ele tem que ser redigido de acordo com o código de ética profissional do psicólogo. É isso que vocês vão fazer de atividade, valendo 500 pontos. Dúvidas, meninos? Para quando é isso? Eu vou dar um prazo aí excelente para vocês. Para o dia 16. Tá? Para o dia 16. Eu vou até mudar aqui, que eu tinha colocado dia 8 de abril. Mas é para o dia 16 de abril. Ok? Tá bom. Mas eu preciso que vocês me falem das dúvidas de vocês. Quais dúvidas que vocês têm em relação a isso? Dúvidas sobre o parecer. Professora, acho que vai ter mais quando a gente estiver fazendo mesmo. Beleza. Então, olha, vamos combinar o seguinte. Qualquer dúvida que vocês tiverem, coloque lá no grupo que eu vou respondendo. Se ficarem acanhados de colocar no grupo, manda no particular. Também não tem problema nenhum, não, tá? Eu vou respondendo. Mas, meninos, lembrando o seguinte, essa aula está sendo gravada, eu vou disponibilizá-la lá na aula para vocês verem, tá? E para fazer, tenham a resolução ao lado, ok? Para estar fazendo essa atividade aí. Ok? Que mais? Eu ia falar outras coisas. Beleza, Cris. Isso. Não tem dúvidas aí, não. Eu adiantei bem, eu falei bem apressadinho, mas é justamente para eu conseguir chegar nesse parecer que a gente está bem atrasado, sabe? Para vocês terem tempo de realizar isso aí para mim, ok? Agora eu gostaria de ouvir com vocês. Está tudo bem? Né? Se tem... uma coisa que eu ia falar. O Jonathan não está aqui no grupo. Eu estou vendo que tem outros colegas nossos que não estão aqui no grupo. Passem, por favor, essas informações para eles, porque eles precisam fazer para eu conseguir pontuar, né? Então, vê quem que não está aí no grupo, para eu conseguir incluir no grupo do WhatsApp e tudo, para não ficar fora das aulas, não? Uma que eu... Tranquilo, meninos? Tranquilo, Cris. Beleza, a gente vai avisar para os demais. Então, beleza, então. Então, era isso, a nossa aula super rápida, mas eu creio que ela foi bem objetiva, né? E as dúvidas eu estou à disposição de vocês lá no WhatsApp, por e-mail. Vamos encontrar daqui 15 dias, né? Mas eu já espero a atividade aí para você desse parecer conforme nós combinamos, então. Tá bom? Tá bom, Cris. Muito obrigada a participação aí de todos. Um beijo para todos vocês. Eu ainda não corrigi a atestado e a declaração, mas assim que eu corrigir, eu mando um ok lá no grupo e posto lá no AVA para vocês, tá bom? Tá bom, Cris. Obrigada, viu? Obrigada a vocês. Fiquem com Deus e se cuidem, tá, gente? Tá. Um beijo aí para todas. Tchau. Obrigada. Com Deus. Todos e todos. Fiquem com Deus. Não, professora, minha rede está falhando toda. Tchau, Cris. Beijo. Beijos. Fiquem com Deus.